O estrondo das botas, o cheiro de betume quente, o assobio das picaretas na pedra. Sobre os vales da Itália a poeira se levanta, não de batalha, mas de construção. Enquanto outros povos ainda discutiam sobre fronteiras, Roma já conectava seu mundo com estradas. A questão é, como eles conseguiram construir 85 mil quilômetros de artérias de pedra sem máquinas, sem concreto, sem aço? E por que essas estradas vivem mais do que muitos impérios? A resposta está escondida não apenas na engenharia, mas também na mentalidade de um povo para quem o caminho era sagrado. Historiadores escreveram que a primeira grande estrada, a Via Ápia, começou a nascer no ano 312 a.C., quando o censor Apio Cláudio ordenou que se construísse um caminho de Roma a Capua. Pelos padrões da antiguidade, isso era uma loucura. Quase 190 quilômetros através de colinas, pântanos e campos de pedra. Mas os romanos não conheciam a palavra impossível. Na base de cada estrada jazia uma estrutura multinível, como se camada por camada fosse a armadura do império. Esse sistema era chamado de agger, que significava aterro. Primeiro cavava-se uma vala, depois a preenchiam com cascalho, pedra grande, areia e finalmente cobriam-na com lajes de basalto, polidas até o espelho. O peso de cada uma podia exceder 300 quilogramas. Não era apenas um caminho, era um monumento ao poder. Imagine como, sob o martelo dos engenheiros, as pedras se transformavam na espinha dorsal viva do império. Quando uma legião passava pela Via Ápia, a terra sob os pés ressoava, como se a própria República Romana estivesse em ataque. Os guerreiros acreditavam, a estrada não era um meio, era uma arma. Ela carregava ordens, pão, leis, legiões. O termo cursores designava os mensageiros que corriam por essas estradas com uma velocidade comparável à do correio moderno sobre rodas. Eles podiam entregar uma mensagem a centenas de quilômetros em questão de dias. Para o mundo antigo, isso era um milagre, uma conexão instantânea entre as províncias. Escavações mostram que mesmo após 2000 anos, sob camadas de terra e grama, as lajes de pedra ainda jazem em seus lugares, como se esperassem o retorno da legião. Arqueólogos encontraram vestígios de rodas gravados na pedra tão profundamente que parece. A própria estrada memorizou a história. Mas como manter tal perfeição ao longo dos séculos? O que levava as pessoas a assentar cada laje com a precisão de um joalheiro, sabendo que nunca veriam o fim do caminho? A resposta está na disciplina militar. As estradas eram construídas por legiões, não por escravos. Cada soldado sabia, construir um caminho significa conquistar. Segundo várias fontes, cerca de 10.000 pessoas participaram da construção da Via Ápia. Eles trabalharam por meses, dormiram ao ar livre, comeram cereais secos e carne salgada. Mas o principal, cada metro do caminho estava subordinado à ordem romana. Se a linha da estrada se desviava da reta, a quebravam e começavam de novo. Os romanos chamavam este princípio de recta via, estrada reta. Não era apenas uma solução de engenharia, mas um símbolo do pensamento romano. Ir direto, apesar dos obstáculos. Nem mesmo as montanhas podiam fazê-los desviar. Com cada nova estrada, Roma não apenas conectava cidades, ela ligava o mundo em um sistema único. Pedra por pedra, caminho por caminho, o império gerava uma rede que sobreviveria aos séculos. Mas para entender como eles mantiveram essa ordem em grandes distâncias, é preciso olhar mais fundo, para onde a estrada se tornava não apenas uma estrada, mas uma manifestação da máquina militar de Roma. Com os primeiros raios de sol, milhares de soldados já estavam em formação, não com uma espada, mas com uma pá. À frente deles jazia uma encosta rochosa, onde em breve deveria passar a nova artéria de Roma. Não era trabalho de escravos, era um exército construindo um império. Cada golpe de picareta era um golpe no caos, cada pedra um passo para a eternidade. Os legionários trabalhavam sob as ordens do tribuno, e acima deles estava o legado,
Um homem responsável não apenas pelas batalhas, mas também pela construção. Os romanos chamavam esses soldados de fabri, engenheiros militares. Eles eram treinados da mesma forma que os gladiadores, apenas suas armas eram o esquadro, a enxada e o cordão. Políbio escreveu que sem engenharia, Roma não poderia existir por um dia sequer. As estradas garantiam o movimento das tropas, o abastecimento e o poder. Com a ajuda deles, o império podia deslocar uma legião inteira por centenas de quilômetros em poucas semanas, enquanto os inimigos ainda vagavam na lama. Para construir uma milha de estrada, eram necessárias cerca de 100 toneladas de pedra e 3 semanas de trabalho. O peso das ferramentas e do equipamento de cada trabalhador atingia 20 quilogramas. Nas sacolas, pás, cinzéis, martelos, prumos, e tudo isso eles carregavam sobre si. Nos diários de campanha de César, é mencionado que um soldado do exército romano percorria até 30 quilômetros por dia, carregando até 40 quilogramas de carga. Não era apenas resistência, era um sistema. Antes do início dos trabalhos, os legionários instalavam a groma, um instrumento para marcar uma linha reta. Essencialmente era um teodolito antigo, uma cruzeta com prumos, graças à qual os engenheiros podiam traçar o caminho com uma precisão surpreendente. Arqueólogos modernos, ao investigar os restos de estradas na Britânia, surpreenderam-se. O erro não excedia 1 metro em dezenas de quilômetros. Imagine como na planície surge lentamente uma linha viva, perfeitamente reta, como uma corda. Os guerreiros na lama e na poeira não veem o quadro completo, mas o seu trabalho constrói uma rede que poderá ser vista até do espaço. Roma não criava apenas estradas, ela criava a ordem, a geometria do poder, transformando o caos em linhas retas. Cada trecho da estrada tinha camadas, como a carapaça de uma tartaruga. A camada inferior de cascalho retinha a umidade. A do meio de pedras pequenas dava resistência. A superior, de basalto, refletia o calor e suportava o peso das carroças. Pesquisadores modernos do Instituto de Arqueologia de Roma confirmaram. Graças a tal estrutura, as estradas podiam servir por mais de 5 séculos sem reparos. Quando o trabalho terminava, o primeiro a passar pela estrada era o comboio com provisões, pão, vinho, sal, grãos. Os soldados sabiam. Depois dele viriam as tropas, e depois os correios senatoriais, os cobradores de impostos, os mercadores, os peregrinos. A estrada tornava-se o vaso sanguíneo da civilização. E ainda assim, em cada pedra deste sistema, sentia-se o rigor do regulamento militar. Qualquer violação da ordem, punição. Se um legionário assentava uma laje de forma irregular, era-lhe ordenado que a removesse e a assentasse novamente. Se a estrada se desmoronava, a culpa recaía não sobre o engenheiro, mas sobre um destacamento inteiro. Plínio o Velho escreveu que era precisamente o medo da desonra e o cálculo preciso que faziam as estradas de Roma serem perfeitas. Quando o sol se inclinava para o poente, os soldados levantavam o olhar para o que haviam criado. De horizonte a horizonte estendia-se uma faixa clara, como uma cicatriz no corpo da terra. Roma deixava uma marca não na memória, mas na pedra. A cada novo quilômetro, a rede de viae, estradas que ligavam cidades, fortalezas e portos, crescia. E se alguém naquela época se elevasse bem acima da Itália, veria uma teia de aranha gigantesca, onde o centro era Roma, e dela fios que levavam a todos os cantos do mundo. Mas o que tornava esses caminhos invencíveis mesmo diante do tempo não era apenas a precisão da engenharia, mas também a forma como Roma os protegia. Afinal, cada estrada deveria ser segura. E por isso, em cruzamentos e desfiladeiros, começaram a surgir postos, torres e fortalezas, onde os guardas serviam dia e noite. O termo mansio significava uma parada, um local de descanso para mensageiros e militares. Lá era possível trocar cavalos, obter comida, entregar uma mensagem. Essas estações estavam localizadas a cada 25-30 quilômetros, e arqueólogos encontraram seus vestígios mesmo em províncias distantes. A rede de Mancios transformava o império em um organismo único, onde a informação corria pelas veias de pedra,
mais rápido do que um exército poderia se mover. Mas a estrada não era apenas uma conexão, ela era uma fronteira. Ao seu redor, Roma construía pontes, aquedutos, assentamentos. Cada estrada carregava uma promessa. Onde o caminho chegava, Roma também chegava. E um dia, quando o Império estendeu seus caminhos da Espanha à Mesopotâmia, ficou claro: as estradas não eram mais apenas estradas, eram linhas pelas quais a própria história fluía. E em seu coração, a mesma disciplina, o mesmo silêncio e o mesmo som da pedra que ecoava na manhã em que as legiões começavam seu primeiro dia de construção. Quando o império cresceu a tal ponto que de Gália ao Egito um mensageiro podia viajar por meses, as estradas tornaram-se suas artérias, e o controle sobre elas uma questão de sobrevivência. Ao amanhecer, quando a neblina ainda pairava, os aros de ferro das carroças já retumbavam sobre as lajes de pedra. O cheiro de pedra molhada misturava-se com o suor dos mulos e a fuligem das tochas de piche. Assim começava o dia na estrada que nunca dormia. Cada trecho do caminho tinha seu guardião, o curator viarum, um oficial responsável pela manutenção das estradas. Ele era mais do que um administrador, um supervisor da ordem, engenheiro e juiz ao mesmo tempo. Sua tarefa era garantir que o império não perdesse suas conexões. Se uma laje rachava, ele tinha que encontrar o culpado. Se uma ponte desmoronava, ele reportava pessoalmente a Roma. E quando os senadores viajavam sobre o basalto liso, eles sabiam, sob cada roda, o trabalho de milhares desses guardiões invisíveis. Os romanos sabiam ver nos detalhes o que outros consideravam minúcias. Até a inclinação da estrada era calculada com precisão de grau, para que a água não estagnasse e não destruísse a pedra. Para isso, utilizavam o sistema clava calicaris, uma antiga forma de drenagem, valas inclinadas que se estendiam ao longo da estrada. Arqueólogos na Espanha encontraram restos desses drenos com até meio metro de profundidade, e eles ainda funcionam. Imagine este som. Após a chuva, torrentes de água correm pelos sulcos de pedra, como pelas veias de um ser vivo. A estrada respira, retumba, cheira a ferro e chuva. Ela não é apenas uma coisa, mas um organismo que vive por séculos. Mas os romanos foram além. Eles entendiam que a estrada deveria ser não apenas resistente, mas também rápida. Para isso foram criados os miliários, marcos de pedra que indicavam a distância até Roma. Estes foram os primeiros sinais de trânsito da história. Neles eram gravados o nome do imperador e os números das milhas. O viajante, ao percorrer a estrada, sempre sabia quanto faltava para o centro do mundo. Cada um desses marcos não era apenas uma marca, mas um símbolo da presença do poder. Quando um exército entrava em uma nova província, a primeira coisa que faziam era instalar um miliário. Assim, o império declarava: agora, isto também é parte de Roma. E hoje, encontrando seus fragmentos na Britânia, Turquia ou Síria, arqueólogos dizem que até as pedras guardam a lógica romana, ordem e distância. Livio escreveu que em algumas estradas o movimento não cessava por uma hora sequer. À noite moviam-se comboios com grãos, durante o dia destacamentos de mensageiros, e à noite comerciantes e peregrinos. Ao longo do caminho havia hospedarias, ferrarias, templos de Mercúrio, o patrono das viagens. No ar pairava o cheiro de vinho, óleo quente e poeira. Era um fluxo vivo no qual se misturavam línguas, povos, destinos. Um lugar especial era ocupado pelas pontes. Onde os rios rompiam a paisagem, os romanos erguiam arcos de pedra unidos por argamassa de cal. Eles os chamavam de pons, ponte. Uma delas, a Ponte Fabrício, construída no ano 62 a.C., ainda hoje se encontra em Roma. Suas pedras viram a mudança de épocas, imperadores e povos, mas ainda suportam os passos dos turistas. Isso é a prova de que a engenharia de Roma não era apenas maestria, mas uma arte da eternidade.
Para que tais estruturas resistissem por séculos, os engenheiros usavam uma substância que se tornou lenda, o cimento romano. Era chamado de pozzolana, cinza vulcânica que, misturada com cal e água, criava um concreto que endurecia mesmo debaixo d'água. Cientistas modernos confirmaram. Foi graças a essa mistura que as estradas e pontes de Roma não se destruíram em 2000 anos. Cada novo quilômetro de estrada era um ato de vontade política. Afinal, o caminho não é apenas um meio de transporte, é uma forma de controle. Os romanos diziam: onde há estrada, há lei. Por essas estradas moviam-se legiões, mas também impostos, escravos, ordens, rumores. Tudo o que constituía o tecido do império fluía pelos leitos de pedra. Às vezes, no silêncio da noite, ouviam-se passos nas estradas. Eram os cursores, aqueles mesmos mensageiros que levavam as cartas dos imperadores. Eles corriam, trocando cavalos em cada estação, dia e noite. Nas crônicas de Tácito, menciona-se que uma mensagem da Britânia podia chegar a Roma em 8 dias. Para a sua época, quase um teletransporte. E ainda assim, as estradas não eram silenciosas. Elas absorviam os vestígios de guerras, sangue e esperança. Quando as procissões triunfais passavam por elas, a estrada zumbia com o estrondo das vigas. Quando as legiões retornavam após uma derrota, ela soava diferente, pesada, abafada, como se a própria terra lamentasse. Roma criou uma rede sem igual, mas por cada quilômetro havia um preço: sangue, trabalho, anos. E em algum momento, as estradas tornaram-se não apenas um símbolo de poder, mas um teste para o próprio império. Porque quanto mais longo o caminho, mais difícil é manter seu fim. E neste frágil equilíbrio entre ordem e distância, um novo capítulo da história romana começava. Quando as estradas, construídas para a eternidade, começaram a expor o limite das capacidades humanas. Quando a rede de estradas romanas alcançou as fronteiras mais distantes do império, das colinas britânicas às areias da Síria, a própria ideia de caminho transformou-se em símbolo de poder. Mas quanto mais as estradas se estendiam, mais difícil se tornava mantê-las. De repente, um novo inimigo surgiu diante dos romanos. Não os bárbaros, nem as revoltas, mas o tempo. E a luta contra ele revelou-se tão exaustiva quanto as guerras. Nas periferias do império, as estradas começavam a rachar sob o sol. As chuvas as transformavam em rios de pedra por onde as pedras rolavam. E ainda assim, os romanos não se rendiam. Em cada região atuavam os beneficiarii, oficiais militares responsáveis pela reparação e guarda dos caminhos. Eles viviam junto às estradas, em pequenas casas de pedra, vigiavam as pontes e chamavam os trabalhadores quando apareciam rachaduras. Em inscrições epigráficas encontradas na Gália, encontram-se os nomes de tais pessoas, simples, esquecidas, mas foram elas que mantiveram o pulso do império. O termo vestigium significava rastro, e eram precisamente os rastros que mostravam aos arqueólogos onde passavam as antigas estradas. Na Britânia, sob camadas de relva, encontravam-se aterros de pedra com dezenas de quilômetros de comprimento, dispostos tão cuidadosamente que suas linhas só podiam ser vistas do ar. Esses rastros pareciam dizer: aqui outrora pisou um legionário, aqui ressoou a fala latina, aqui passou Roma. Mas por trás da ordem externa escondia-se uma logística colossal. Manter 85.000 quilômetros de estradas de pedra exigia centenas de milhares de trabalhadores, animais, ferramentas e provisões. Os romanos criaram o que os historiadores modernos chamam de a primeira administração rodoviária do mundo. A cobrança de impostos para a reparação dos caminhos tornou-se uma prática constante. De cada cidade eram alocados fundos e os funcionários reportavam ao Senado sobre o estado das estradas. Aqueles que falhavam no plano arriscavam perder não apenas o cargo, mas também a honra. Nas estradas havia postos e torres de controle, onde patrulhas verificavam as caravanas. Nas províncias, especialmente no Oriente, as estradas eram guardadas por destacamentos especiais, stationarii.
Eles reprimiam roubos, selavam pela ordem e ajudavam os viajantes. Nos papiros romanos do Egito, preservaram-se relatórios de tais guardas, datas, rotas, queixas de comerciantes. Era um exército invisível, graças ao qual as estradas permaneciam seguras. Imagine uma caravana noturna, movendo-se pelo deserto. O brilho das tochas, os gritos dos condutores, o som abafado das correntes nos camelos. Ao longo da estrada, torres de vigia, onde fogueiras ardem para que os viajantes saibam que ainda estão dentro dos limites do império. Não era apenas uma rede, era o sopro da ordem em meio ao caos das terras bárbaras. Dados arqueológicos confirmam: em alguns lugares as estradas tinham até 8 metros de largura, o suficiente para que 2 carroças pudessem passar sem parar. Valas laterais recolhiam a água, e nas bordas havia lances de pedra, protegendo as lajes da destruição. Quando engenheiros modernos investigaram a estrutura da Via Domitia na Espanha, eles reconheceram que nas estradas romanas não há um único elemento acidental. Tudo está subordinado à lógica da resistência e durabilidade. Mas como qualquer sistema vivo, as estradas precisavam de renovação. Os imperadores organizavam grandiosas inspeções. Assim, sob Augusto, foi realizada uma revisão de todas as estradas da Itália. As crônicas relatam: o imperador viajou pessoalmente por elas, acompanhado de engenheiros, verificando o estado das lajes. Após essa inspeção, muitos trechos antigos foram reconstruídos e reforçados. Foi então que surgiu a ideia de instalar altares e estátuas de deuses nas estradas, para que o caminho se tornasse não apenas seguro, mas também sagrado. A estrada, como um templo a céu aberto. Ao longo dela, erguiam-se estelas de pedra com imagens da deusa Fortuna, guardiã da sorte. O viajante, ao passar, deixava uma moeda ou um pedaço de pão. Assim, os romanos uniam o engenheiro ao divino. Pedra e oração. Prática e fé. Mas quanto mais a rede se expandia, mais sacrifícios exigia. Nas montanhas da Ásia Menor, as estradas tinham que ser abertas através de rochas, explodindo-as com fogo e água. Nas províncias quentes do Oriente, os trabalhadores morriam de calor, e no Norte, de frio e vento. Lívio escreveu: Roma construía estradas como guerreava, sem piedade e sem descanso. Com o tempo, as estradas tornaram-se o símbolo da própria ideia de Roma, um poder que não conhece distâncias. Plínio afirmava: nenhum povo subjugou a terra como os romanos a subjugaram com pedra. E, de fato, a estrada transformava um território estrangeiro em parte do império mais rapidamente do que um exército. No entanto, nessa grandiosa rede, um paradoxo começou a crescer. Quanto mais perfeitas se tornavam as estradas, mais rapidamente por elas se espalhavam não apenas ordens, mas também rebeliões, rumores, doenças. Aquilo que unia o império começou também a destruí-lo por dentro. Sobre essas mesmas pedras, por onde outrora passavam as procissões triunfais, agora se moviam fugitivos, saqueadores e exércitos estrangeiros. E então Roma sentiu pela primeira vez que as estradas, criadas para a eternidade, poderiam se tornar seus próprios laços. Mas antes que a rede começasse a enfraquecer, ela ainda conseguiu alcançar o auge. Uma época em que as estradas se tornaram não apenas infraestrutura, mas um símbolo vivo de poder que parecia não ter fim. No início do século II d.C., as estradas de Roma atingiram seu apogeu. O império, que se estendia por dezenas de países do mundo moderno, era costurado por fios de pedra, pelos quais a vida fluía. O estrondo das bigas, o tilintar das ferraduras, o cheiro de poeira e couro, tudo isso era o sopro da cidade eterna. De Roma era possível ir a pé até o oceano, sem se desviar do caminho. Os miliários, essas testemunhas de pedra do tempo, erguiam-se ao longo das estradas, como guardiões, lembrando a cada viajante: todos os caminhos levam a Roma. Nessa época, as estradas tornaram-se não apenas uma conquista de engenharia,
elas se transformaram em um instrumento de estabilidade política. Por elas moviam-se não apenas tropas e mercadorias, mas também o poder. Mensageiros do imperador, funcionários, juízes, cobradores de impostos, todos dependiam da velocidade. E se buracos ou erosões apareciam na estrada, isso era percebido como uma ameaça ao Estado. Por isso o imperador Trajano criou uma instituição especial, os curatores viarum publicarum, supervisores das estradas públicas, que se reportavam diretamente ao Senado. Era uma rede burocrática tão poderosa quanto a de pedra. Nos cruzamentos eram erguidos arcos do triunfo, monumentos dedicados a grandes vitórias. Seu mármore branco cintilava sob o sol quando as legiões passavam pela estrada. A poeira, levantada por milhares de pés, assentava-se nos baixos relevos, onde cenas de triunfo eram esculpidas. A história caminhava pela estrada, e a estrada absorvia a história. Particularmente impressionante era o caminho através dos Alpes, a Via Cláudia Augusta. Ele subia a uma altura de mais de 1000 metros, passando por desfiladeiros nevados. Onde nem mesmo as águias voavam, os romanos esculpiam degraus na pedra. Plínio escreveu que, nas montanhas, a estrada se agarra às rochas, como a garra de uma águia. Arqueólogos encontraram restos de muros de arrimo, que ainda hoje sustentam a massa rochosa. Não era apenas um caminho, era uma declaração de poder sobre a natureza. Imagine, uma legião subindo. As botas escorregam no gelo, a respiração se transforma em vapor. Atrás, Roma. À frente, as nuvens. Os legionários carregam pás, picaretas, enxadas. Cada pedra foi assentada pelas mãos daqueles que estavam prontos para morrer pela estrada. Não pela glória, não pelo ouro, mas pela ordem que sobreviveria a todos eles. Para facilitar a movimentação nessas estradas, usavam-se carroças especiais com rodas estreitas. Elas eram chamadas de plaustra. Os rastros dessas rodas, 2 sulcos paralelos que podem ser vistos nas lajes ainda hoje, cientistas de Nápoles estabeleceram. A largura desses rastros é a mesma em toda a Europa, da Itália à Alemanha. Isso significa que Roma criou o primeiro padrão de bitola da história, uma norma que garantia a compatibilidade de todos os meios de transporte. Assim nasceu a ideia de unificação, sobre a qual os estados modernos mais tarde construíram seus sistemas. Mas as estradas serviam não apenas ao poder, elas se tornaram estradas da fé. Por elas caminhavam missionários, filósofos, peregrinos. Foi pelas estradas romanas que o cristianismo se espalhou, da Judéia à Gália. O apóstolo Paulo viajou pelas mesmas pedras por onde antes passavam as legiões. A engenharia romana tornou-se um condutor involuntário de uma nova ideia que mais tarde mudaria o mundo. Achados arqueológicos confirmam: ao longo das estradas eram construídas pequenas capelas, cruzes e lápides. Todo viajante que morria longe de casa queria permanecer à beira da estrada, para fazer parte do movimento mesmo após a morte. Essas inscrições de pedra ainda podem ser lidas: desejos de boa sorte, orações, nomes daqueles que nunca mais voltaram. As estradas tornaram-se uma crônica do destino humano. Suas pedras lembravam os passos de imperadores e escravos, soldados e mercadores, amantes e fugitivos. Elas ouviram risos, gritos, gemidos, orações. E quando hoje os arqueólogos limpam mais uma laje da terra, parece-lhes que ouvem o eco daquele estrondo, de rodas que impulsionavam o destino para a frente. Do ponto de vista militar, as estradas permitiam a Roma reagir instantaneamente. Em caso de ameaça de uma província, as legiões podiam partir em poucas horas. A distância de Roma ao Reno, quase 1.500 quilômetros, podia ser percorrida em 30 dias, uma velocidade incrível para o mundo antigo. Isso tornava o império quase invulnerável. Mas nisso também se escondia a fraqueza. Quanto mais rápido o exército podia se mover, mais dependente das estradas ele se tornava. Quando os caminhos se destruíam, a ordem também se desmoronava. Mais tarde, em tempos de declínio, as estradas começaram a ser tomadas pela vegetação. Sem supervisão, sem legiões,
Sem impostos, elas perdiam sua vida. No entanto, na era de Trajano e dos Antoninos, as estradas ainda brilhavam. O império parecia eterno. A pedra era lisa, as pontes estavam de pé, os postos fumegavam com tochas. À noite, quando o sol se punha no horizonte, o caminho tornava-se dourado, como se a própria terra agradecesse àqueles que a uniram. Mas quanto mais alto Roma subia, mais profunda se tornava a rachadura sob suas lajes. E quando ela finalmente fendeu a terra, as estradas pela primeira vez deixaram de levar à eternidade. Elas começaram a levar ao ocaso. O declínio do Império Romano não aconteceu de repente. Ele se estendia, como uma rachadura no mármore, uma fenda que crescia imperceptivelmente, que a princípio podia ser disfarçada com cal, reforçada com um escoramento, silenciada nos relatórios. Mas as estradas sentiram essa ruptura antes de todas. Elas, como organismos vivos, foram as primeiras a perder a sensibilidade. Os postos desapareciam, as estações silenciavam, a vegetação começava a tomar as margens. Onde ainda recentemente retumbavam as bigas, agora as ervas sussurravam. A queda começou com as finanças. As receitas fiscais diminuíram, pois as províncias empobreciam, e as legiões cada vez mais se revoltavam. Os trabalhadores das estradas exigiam salários, cal, ferramentas. O império, por sua vez, gastava fundos em guerras com bárbaros e conflitos internos. Quando a manutenção dos curatores viarum foi reduzida, a supervisão enfraqueceu. A reparação passou a ser confiada às comunidades locais, e nisso estava o primeiro sinal. A estrada deixou de ser um assunto do Estado, tornou-se uma questão de sobrevivência. Junto com a saída da administração, desapareceu também o cursos públicos, o sistema postal. Os mensageiros já não corriam pelo império com as ordens dos imperadores. As mensagens atrasavam, as cidades viviam isoladas, e o poder na ignorância. Onde antes eram necessários 5 dias, agora eram precisos 20. A velocidade do império caiu, e com ela caiu sua força. Os bárbaros não destruíram as estradas intencionalmente, eles simplesmente as percorreram. Foram precisamente os caminhos romanos que levaram os godos a Roma, os vândalos a Cartago, os hunos a Panônia. Ironia do destino, aquilo que outrora ligava o império, agora abria aos inimigos o caminho mais curto para o seu coração. Um historiador moderno disse: Roma não caiu pela espada, mas pela estrada por onde essa espada chegou. No século IV, os imperadores tentaram reviver o sistema. Constantino o Grande emitiu decretos sobre a restauração das estações rodoviárias e obrigou as cidades a destinar escravos para o reparo. Mas já não havia nem disciplina nem vontade. As pedras arrancadas das estradas antigas começaram a ser usadas para muros e templos. Em Bizâncio, da antiga grandeza, restaram apenas trechos isolados, pelos quais passavam peregrinos e soldados. No entanto, as estradas não desapareceram completamente. Elas se transformaram nos ossos de um organismo antigo, sobre os quais mais tarde cresceram novas civilizações. Caravanas medievais, peregrinos e comerciantes seguiam pelas mesmas linhas por onde outrora caminhavam as legiões. Até muitas das modernas autoestradas da Europa são descendentes dessas antigas rotas. De Roma a Londres, de Milão a Colônia. Se olharmos para o mapa, podemos ver a sombra da antiga estrutura ainda segurando o continente. Mas na antiguidade tardia, essas estradas tornaram-se um símbolo de perda. Por elas, agora não passavam vencedores, mas sim fugitivos. Famílias, abandonando cidades destruídas, levavam em carroças crianças e vasos, salvando o que podia ser salvo. Nas margens, erguiam-se cruzes, onde os viajantes morriam. O vento levantava poeira das lajes, e parecia que as próprias pedras sussurravam os nomes dos impérios caídos. Entre as ruínas das estradas, raras inscrições foram preservadas. Numa pedra, encontrada na Campanha, está gravado: Viator siste gradum, hic Roma fuit. Viajante, para o teu passo, aqui esteve Roma. Esta frase tornou-se uma metáfora da época. A estrada ainda está de pé,
Mas aquilo para o qual foi construída já não existe. Os cronistas cristãos interpretaram as estradas de outra forma. Para eles, elas tornaram-se um símbolo de transição, o caminho do mundo pagão para o mundo espiritual. Monges viajavam pelas antigas rotas, levando o evangelho. Eles viam nelas não os restos do império, mas uma ponte entre o terreno e o eterno. Assim, as estradas de Roma ganharam um novo, quase místico significado. Gradualmente, nos locais das antigas estações surgiram mosteiros, onde antes descansavam os mensageiros dos imperadores, agora se estabeleciam eremitas. As estradas deixaram de ser caminhos de poder, tornaram-se caminhos de redenção. E se antes o homem as percorria por uma ordem, agora pela salvação da alma. Mas apesar da transformação espiritual, a estrutura física morria. As lajes de pedra afundavam na terra, transformando-se em uma camada arqueológica. Em alguns lugares, por exemplo no sul da Itália, as estradas eram cobertas por cinzas de erupções do Vesúvio, como se o próprio tempo tivesse decidido conservá-las. Em outros, eram levadas por inundações, desmanteladas por camponeses, usadas para fundações. E ainda assim, se hoje nos colocarmos num trecho preservado da Via Ápia, podemos sentir uma sensação estranha, como se sob os pés não houvesse apenas pedra, mas memória. Esta estrada não pertence ao passado, ela pertence ao movimento. Ela ainda leva a algum lugar, mesmo que o objetivo tenha sido há muito esquecido. Roma desapareceu, mas as estradas permaneceram, e nisso, a sua última vitória. Elas sobreviveram a imperadores, exércitos, divindades, línguas. A pedra revelou-se mais duradoura que o poder, e o caminho mais eterno que aquele que o percorre. Assim terminou a Era das Estradas, mas começou outra, a Era das Sombras, na qual as pedras silenciavam e as pessoas novamente aprendiam a encontrar o caminho por si mesmas.